Olá a todos, meu nome é Natan Manera Magalhães, eu sou aluno de mestrado em Ciência da Computação, com sede na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Irei apresentar a vocês um artigo intitulado Suporte às atividades de manutenção de software em bases de dados abertas e distribuídas. Primeiramente, apresentarei a motivação e problema, depois o enfoque da solução, a fundamentação teórica para esta solução, a própria solução proposta, juntamente com a sua implementação, e também a avaliação desta solução e, por fim, a conclusão e trabalhos futuros. Motivação e problema. As atividades de manutenção elas são essenciais para manter o pleno funcionamento de um software durante o seu ciclo de vida. Com o passar do tempo, os projetos de software eles aumentaram em escala e tamanho e em complexidade diante da variedade de tecnologias que surgiram conforme os anos foram se passando. Também, escolher desenvolvedores apropriados para cada tarefa de manutenção veio a se tornar uma atividade complexa, com alto consumo de tempo e suscetível a falhas de decisão quando realizado manualmente essa escolha. E por causa disso, é preciso minimizar essas atribuições errôneas feitas de desenvolvedores que estão desprovidos dos conhecimentos que são exigidos para as tarefas. Isto é, temos que diminuir a quantidade de vezes que ocorrem essas atribuições errôneas, no sentido de eu não escolher alguém que esteja despreparado para a tarefa. Isso porque, conforme a inaptidão de um desenvolvedor diante das expertises que ele precisava saber, isso pode ocasionar uma tentativa fracassada desse desenvolvedor em executar uma nova contribuição de manutenção de software. E assim, com isso, vai resultar em tempo perdido e altos custos de manutenção. Esse despreparo do desenvolvedor pode estar relacionado à falta de conhecimentos necessários para a tarefa, isto é, ele ter reputação baixa nas expertises com qual ele alega trabalhar, ou então também pode estar associado à inaptidão desse desenvolvedor com os conhecimentos que foram exigidos para a tarefa. Isso porque esse desenvolvedor já faz muito tempo que ele talvez não esteja utilizando os conhecimentos que ele tem contribuição. E assim, isso poderia ocasionar uma escolha errônea, pensando que ele está preparado para aquela expertise, só que, na verdade, ele não está preparado para aquela expertise porque ele já faz muito tempo que ele não contribui com aquela expertise. Então, por isso, deve-se considerar também a questão do esquecimento. Bom, o enfoque da solução deste trabalho, ele busca utilizar diferentes bases para acessar a diversidade de projetistas e desenvolvedores que estejam geograficamente distribuídos. Isto é, para que possamos ter acesso a diferentes desenvolvedores que tenham expertises capazes de apoiar as atividades de manutenção. O trabalho também ele busca minimizar o esforço e tempo despendidos com a busca por desenvolvedores devidamente capacitados para tarefas de correção e aperfeiçoamento de software. Este trabalho também procura tratar a reputação e o esquecimento no contexto de diferentes repositórios abertos, no caso, repositórios open source. Para isso, nós precisamos de um suporte computacional que seja capaz de apoiar o processamento dessas bases, isto é, considerando performance e escalabilidade. Fundamentação teórica. Como que um desenvolvedor ele se torna confiável para um recrutador? Existem diversas formas de um desenvolvedor se tornar confiável para um recrutador. Uma dessas formas seria através do desenvolvedor ele ter boa reputação com as expertises do qual ele trabalha, e isso poderia ser visto através do histórico de contribuições que ele tenha. E também espera-se que esse desenvolvedor ele esteja atualizado em relação ao conhecimento que é exigido a ele para a realização da tarefa de manutenção. O desenvolvimento crowdsourcing ocorre quando não há desenvolvedores locais disponíveis para serem recrutados, e ele é utilizado como uma alternativa à busca por desenvolvedores locais. Isto é, ao invés de eu formar uma equipe com desenvolvedores que moram e trabalham no mesmo local, eu poderia montar uma equipe com desenvolvedores que estão distribuídos em vários locais, mundo afora, e eles poderiam trabalhar em conjunto, estando localizados em trabalhando remotamente.
E o crowdsourcing diz respeito à multidão contribuindo para um trabalho sendo realizado. Os programadores eles têm a oportunidade de contribuir com seus conhecimentos em projetos globais de software, isto é, projetos open source. E isso utilizando através da modalidade de crowdsourcing. Por fim, o esquecimento ele ocorre quando um conhecimento ele está em desuso e este ele tende a ser esquecido pelo fato de estar sendo pouco utilizado. Ou então tem muito tempo que ele foi utilizado também e o conhecimento tende a ser esquecido. Portanto, quanto mais recente o conhecimento ele tenha sido utilizado, mais apto vai estar o desenvolvedor para a tarefa em uma determinada expertise do qual ele pretende trabalhar, indicando assim que esse desenvolvedor ele pode estar com maior familiaridade com o respectivo conhecimento. Algo importante a ressaltarmos aqui é que abordagens que recomendam desenvolvedores com base em suas contribuições históricas, considerar o fato da expertise ociosa é fundamental para efetuar indicações mais condizentes com o atual estado de conhecimento do desenvolvedor. Bom, vamos agora apresentar a solução proposta. Primeiramente, vamos mostrar os requisitos funcionais e não funcionais. O primeiro requisito funcional, apoio à tomada de decisão. O sistema ele deve permitir com que o recrutador ele possa conseguir decidir pela escolha de desenvolvedores capacitados. O segundo requisito funcional o sistema ele deve ser capaz de extrair os conhecimentos aplicados em contribuições externas do usuário, que sejam advindos de repositórios open source, isto é, pode ser o GitHub, Stack Overflow ou Topcode, dentre outros que poderiam ser adicionados. O terceiro requisito funcional, o sistema deve ser capaz de utilizar os critérios de reputação sobre os dados das contribuições externas e internas do usuário. No requisito número 4, o sistema deve ser capaz de apresentar uma lista de usuários relevantes para cada tarefa nova. O requisito número 5, o sistema deve ser capaz de apresentar uma lista de sugestão de tarefas relevantes para cada usuário. Requisito 6, ser capaz de aplicar uma taxa de decaimento do conhecimento, isto é, o esquecimento, conforme o tempo de desuso de cada uma das expertises que estejam associadas ao usuário. Conforme cada contribuição, cada registro vai passando o tempo, a relevância daquela contribuição vai diminuindo ao longo do tempo. E por fim, requisito número 7, o sistema ele deve prover apoio à formação de grupos de usuários relevantes para uma tarefa, como uma alternativa de se atribuir apenas um usuário para aquela tarefa. Quanto aos requisitos não funcionais, temos a escalabilidade, do qual consiste em permitir a utilização de diferentes bases de dados open source em função das diferentes complexidades do software. O segundo requisito não funcional é extensibilidade, do qual é para permitir com que o sistema tenha suporte para a incorporação de novas funcionalidades em função de sua evolução. E, por fim, o terceiro requisito não funcional é a reusabilidade, que seria permitir a reutilização de módulos do sistema em outras aplicações. Agora vamos apresentar a arquitetura da solução proposta, nessa figura exibida aqui no slide. E a abordagem proposta ela tem o objetivo de apoiar a escolha de desenvolvedores aptos para tarefas de manutenção. O apoio dessa escolha provém da visualização individual de desenvolvedores com suas respectivas sugestões de tarefas e também como também da visualização específica de tarefas com suas respectivas sugestões de desenvolvedores. Também, as expertises dos usuários elas são provenientes das contribuições que vêm das plataformas externas ou então contribuições que estejam registradas localmente. O módulo Profile Expertise Attribution, destacado em cor azul, ele é responsável pela atribuição de expertise de tecnologias para as tarefas registradas na plataforma e o preenchimento do perfil de expertise dos usuários. E os desenvolvedores que possuem contribuições em outras plataformas, eles têm a opção de preencher o perfil com registro das expertises que sejam provenientes de suas contribuições externas. Essas contribuições podem ser commits ou então criação de repositórios no GitHub, pode ser também perguntas e respostas que o usuário tenha feito na plataforma Stack Overflow, ou então tarefas de manutenção resolvidas na plataforma Topcoder. O módulo Ontology Inferences, esse módulo na cor amarela,
Ele tem como propósito dar apoio à formação de grupos de usuários, que são desenvolvedores, e que também possuem expertise com os domínios de conhecimentos associados uns aos outros e também em relação aos valores de reputação atribuídos às suas contribuições passadas. O módulo Expertise Matching, que é esse módulo da cor vermelha, ele tem por objetivo fornecer para cada nova tarefa uma lista sugestiva de desenvolvedores aptos. Também, para cada desenvolvedor, sugestão de tarefas relevantes. O próximo módulo, o Profile Views, ele é nesse módulo que o esquecimento é tratado. A sugestão de formação de grupo é realizada também neste módulo. E tudo isso é exibido numa dashboard. O usuário ele vê o resumo das informações principais e também, juntamente assim, também com o histórico de contribuições, conforme mostrado aqui. E, por último, o módulo Decision Making, representado aqui na cor roxa, ele representa o momento em que os usuários, desenvolvedores e coordenadores de tarefas, quando eles interagem entre si para tomar de decisão. Seja um desenvolvedor que vê uma sugestão de tarefa e decide solicitar ao coordenador dessa tarefa para que ele contribuir, ou então quando um coordenador ele visualiza o perfil de um desenvolvedor que já tinha sido sugerido para ele, e aí esse coordenador ele decide convidar o desenvolvedor para contribuir naquela tarefa. Na implementação, existe um gráfico que mostra o registro de cada uma dessas contribuições ao longo do tempo, e separados por cada expertise. Nessa figura de exemplo aqui, temos um usuário do GitHub que tem registro de repositórios criados ao longo do tempo. Cada círculo preenchido representa um repositório criado, e cada linha na figura representa uma lentize diferente. Um segundo gráfico é mostrado também na aplicação desenvolvida, que é o gráfico de esquecimento. Este gráfico mostra a curva de esquecimento aplicada sobre as contribuições daquele mesmo usuário mostrado na figura anterior. Nota-se que o usuário do GitHub possui mais contribuições de repositórios criados na linguagem JavaScript, que está associado como sendo uma expertise. E a cada nova interação efetuada, ou seja, novo repositório criado, nesse caso, há um incremento na curva do esquecimento para simular o reforço de memória na expertise, e o decremento posterior passa a ser menor do que antes. E havendo poucas interações, e essas sendo antigas, o conhecimento retido ele tende a zero por causa do esquecimento aplicado. Neste mesmo exemplo, o usuário do GitHub não possui mais relevância para a linguagem PHP porque ele interagiu apenas uma vez no passado. Uma avaliação foi realizada em cima desta aplicação desenvolvida. Essa avaliação teve por objetivo avaliar a necessidade de um suporte computacional capaz de apoiar o processamento de diversas bases abertas, isto é, considerando a performance e a escalabilidade da abordagem. E para simular a obtenção das contribuições externas em diversas bases, foram extraídos dados de contribuições de usuários dessas bases, e esses dados posteriormente foram salvos para serem lidos e processados durante o experimento. Também foi feita uma comparação do desempenho em um ambiente convencional e um ambiente de alto desempenho. As bases utilizadas para este experimento foram o GitHub, o Stack Overflow e o Topcoder. Em relação aos ambientes computacionais utilizados, temos 3 de alto desempenho e um ambiente convencional. Após a execução do experimento, tanto no alto desempenho quanto no convencional, os resultados obtidos estão representados nessas 4 tabelas, sendo as 3 tabelas em azul representando os ambientes de alto desempenho e a tabela em vermelho o ambiente convencional. Podemos observar aqui que o tempo de execução do experimento nos ambientes de alto desempenho foram menores do que no ambiente convencional. Esses tempos entre cada uma dessas configurações de ambiente de alto desempenho foram próximos entre si. Análise dos resultados. Observamos que o tempo de suporte de localização de especialistas em bases distribuídas pode ser ampliado para um ambiente computacional de alto desempenho. Entretanto, obter contribuições das plataformas externas, isso não garante que as informações de expertise, reputação e esquecimento dos desenvolvedores sejam condizentes com a realidade observada. Isto é, porque o usuário pode estar contribuindo para plataformas privadas, por causa disso ele não ter acesso disponível a essas contribuições. Conclusão. Em resumo, este trabalho apresentou a proposta de uma abordagem integrada ao contexto de desenvolvimento global de software para a busca de programadores capacitados em expertises, considerando reputação e esquecimento destes em diferentes bases de dados abertas. Há indícios de que a solução proposta ela possa ser mais explorada no ambiente de alto desempenho, com o objetivo de estender a quantidade de bases utilizadas no apoio à manutenção de sistemas complexos.
O experimento realizado neste trabalho não pode ser generalizado. E, por causa disso, há necessidade de que novos experimentos sejam realizados para que sejam obtidas evidências das formas que os dados obtidos em outras plataformas possam enriquecer as indicações de especialistas. Em trabalhos futuros, temos o propósito de evoluir a solução apresentada para consumir dados de outras bases de dados, também considerar aspectos sociais envolvendo o desenvolvimento de sistemas complexos para melhorar a elaboração do perfil de expertise do desenvolvedor e assim relacionar informações das bases sociais com plataformas de projeto de software. E por fim temos os agradecimentos. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Agradecemos também ao CNPq, ao INESC Brasil e EDP Projeto SIGOM, que apoiam parcialmente este trabalho. E os experimentos apresentados neste trabalho foram realizados utilizando o recurso do GRID 5000, um recurso desenvolvido como parte do projeto INGRIA Aladdin, com o suporte do CNRS, Renater e de várias universidades, assim como outras organizações de fomento. E assim encerro a apresentação deste trabalho.